Eu queria dizer hoje algumas palavras sobre um importante jornal brasileiro, o Estado de São Paulo, conhecido como Estadão. É um jornal com boa reportagem, eu costumo ler frequentemente. Tem bons colunistas também, como William Vaco, Felipe Salto. Os editoriais é que às vezes deixam a desejar. Às vezes, nem sempre. Por exemplo, um recente intitulado Cenário Sombrio, publicado no dia 14 de maio, escrito sobre o impacto da pesquisa Datafolha, que colocou Lula longe na frente dos outros candidatos para as eleições de 2022. O editorial do Estado de São Paulo, ao comentar essa pesquisa, derrapa feio e mostra um preconceito que não se justifica. Por exemplo, diz que Lula representa tudo que o Brasil vem repelindo eleição após eleição desde 2016. Ora, em 2018, apesar de Lula estar impossibilitado de se candidatar, o candidato por ele indicado, Haddad, teve um desempenho extraordinário, sobretudo considerando o pouco tempo de campanha que ele teve. Chegou ao segundo turno e teve um resultado bastante expressivo, poderia até ter vencido a eleição se a campanha tivesse durado um pouco mais, ponto a discutir, né? O editorial afirma também que Lula é responsável, de alguma forma, pelos bilhões desviados da Petrobras e de outras fontes para financiar o projeto autoritário de poder lulopetista. Esse tipo de afirmação requer que haja provas. É exatamente isso que está faltando. Quando se diz, por exemplo, nesse mesmo editorial, que Lula não foi inocentado, isso é uma meia-verdade. Na realidade, não é nem meia-verdade. É falso, porque quando o Supremo anulou as condenações que pesavam contra Lula por vício de territorialidade do juiz, pela ausência de respeito ao juiz natural, e quando o Supremo declarou o juiz Moro suspeito na questão do triplex, simplesmente foram anuladas as condenações que pesavam contra Lula. Eu, o editorialista do Estadão, Lula, todos nós somos inocentes até prova em contrário. Chama-se o princípio da presunção de inocência, que vale para o ex-presidente Lula também, e isso não pode ser negado. Outro ponto que me chamou a atenção como muito negativo foi a ideia de que se pode atribuir a Lula, indiretamente, a crise econômica ocorrida durante o governo Dilma. Longe de mim negar que o governo Dilma cometeu erros de política econômica, por exemplo, o congelamento prolongado de preços públicos, a política de incentivos fiscais de efeitos discutíveis, para dizer o mínimo, as políticas de austeridade implantadas num mau momento, de contração fiscal implantadas num mau momento pelo ministro Levi, nomeado por Dilma em 2015, tudo isso pode ser reconhecido. Aliás, eu digo que no caso Levi, eu duvido, não sei, a checar, eu duvido que os editoriais do Estadão tenham sido desfavoráveis ao ministro Levi. E, no entanto, ele foi, sim, responsável por uma parte do agravamento da crise. Agora, atribuir a crise de 2015, 2016, francamente, a erros de política econômica do governo Dilma é, no mínimo, tendencioso, vamos dizer assim, para não usar palavras mais fortes, né? A crise econômica de 2015, 2016 não se deve apenas e nem primordialmente, diria eu, aos erros de política econômica, e sim uma combinação de fatos adversos, como, por exemplo, a Lava Jato, os seus efeitos perversos sobre empresas brasileiras, sobre cadeias de produção, isso está fartamente documentado. A crise política que foi criada para permitir a derrubada da presidente Dilma, criada deliberadamente, inclusive com pautas bombas no Congresso. Então, a bem da verdade, é preciso que se diga que sim, houve erros de política econômica, como todos os governos, mas a crise profunda de 2015, 2016 não pode, em sã consciência, ser atribuída à herança lulopetista, para usar a linguagem do editorial. E, finalmente, o editorial diz que há um imenso campo para encontrar um candidato de centro, entre aspas, que não seja nem Bolsonaro nem Lula. Aqui acho que há um pequeno equívoco, já existe um candidato de centro, é o mais forte nas pesquisas, e esse candidato se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao contrário do que se pensa, não é um radical, não é um político de esquerda, mas alguém muito moderado e que pode sim, legitimamente, ser considerado um candidato de centro.